consegue medir o que significa aquilo que está sendo feito. Eu queria estimular nesta reta final. Esta é a campanha onde nós temos em Goiás o maior número de igrejas participando. Nós tínhamos 98 igrejas participando da campanha quando a gente fez a campanha da família. Este ano, a última vez que eu olhei, já estávamos em 105, deve ter uns 5 ou 6 dias, e quase todo dia, pelo menos uma igreja cadastra. Talvez nós tenhamos mais do que isso hoje. Tem igrejas que não fez no mesmo tempo que as outras estão fazendo. Por exemplo, a Igreja Batista, segunda Igreja Batista, aqui da 24 de outubro, veio pegar os livros agora e vai começar a campanha numa outra data, porque naquela data que a gente começou, eles não puderam. E eu sei que o Brasil vai ser afetado. Eu sei que a nossa nação será abençoada. Eu sei que algo vai acontecer. Aliás, já tem acontecido, não é? Você não pensa que até mesmo as revelações de toda a sujeira e corrupção seja obra do acaso. Acho que à medida em que nós intercedemos e que o Brasil é colocado diante de Deus, na presença de Deus, as coisas começam a surgir e aparecer. E nós cremos nisso. Hoje nós iremos pregar, de acordo com o nosso cronograma, exatamente sobre esta semana que começa hoje, em que vamos estar intercedendo pela pátria. A semana que findou, nós intercedemos pelo estado de Goiás. Na outra, nós estivemos orando pela cidade de Goiânia, não é? E a semana que vem, estaremos orando sobre os confins da terra. Esta é a divisão de Atos, capítulo 1, versículo 8. Temos convicção de que algo de Deus está acontecendo e continuará acontecendo, basta que consigamos interceder e colocar diante do nosso Deus. Brasil, nossa Samaria. Já repetimos Atos 1:8. Agora eu quero te levar para um outro texto muito conhecido da Bíblia, que dá base para a nossa meditação de hoje. Se você quiser olhar na sua Bíblia, amém. Se você quiser acompanhar na tela, fique à vontade. Mas é um texto que também alguns sabem, inclusive de cor, que é 2 Crônicas 7:14. Salomão, um suntuoso templo, ele inaugurou aquele suntuoso templo e fez uma oração intercedendo pela nação de Israel, que era povo de Deus. E a Bíblia diz que Deus não respondeu imediatamente ao clamor de Salomão. Demorou um determinado tempo, mas logo o Senhor respondeu. E respondeu dando para Salomão esta orientação, esta mensagem, que eu gostaria que você lesse comigo, que está registrada apenas uma parcelazinha dela, nesse versículo de 2 Crônicas, capítulo 7. Leamos juntos. Se o meu, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Pode ler de novo comigo? É um versículo só, vamos ler 2 vezes. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É interessante porque Salomão está pedindo, no contexto deste versículo, uma bênção, um favor de Deus para a nação de Israel. Aquele povo precisava de uma intervenção divina. Havia algo esquisito e estranho acontecendo naquela nação. Mas o algo esquisito e estranho foi diagnosticado. Preste atenção. Havia indiferença espiritual. Havia infidelidade do povo para com Deus. Havia mentira naquela nação.
Havia idolatria naquela nação. Havia desonestidade nas suas mais variadas formas. E aí eu te pergunto, será que o contexto daquela nação é tão diferente do contexto do nosso país nos dias de hoje? É interessante porque, na minha concepção, mesmo com as estatísticas que foram lidas aqui hoje à noite, o Brasil está muito longe de ser um país submisso à vontade do Senhor. E eu vou dizer uma coisa extremamente grave para você. E parcela da culpa é da própria igreja. Por isso, engana quem pensa que aqui esse texto está se referindo à nação brasileira. Esse texto está se referindo à igreja do Senhor Jesus, que é a sucessora do povo de Israel nos dias de hoje. Por isso o texto diz, se o meu povo. Quem é o povo do Senhor hoje? Então a mensagem do Senhor esta noite é para você. Deus, depois que Israel desviou dos seus objetivos, sabe o que aconteceu? Deus enviou profetas. E aí veio o profeta Isaías e disse, o meu povo não entende. Aí veio o profeta Oséias e disse também que aquele povo nem povo de Deus ele era. Deus chegou ao ponto de desconsiderar a nação como sendo o seu povo. Vieram outros profetas como Jeremias e apontaram para os erros daquela nação. E há poucos dias atrás, eu dizia aqui em um dos cultos que falta profeta para a nação brasileira. Gente capaz de dizer o que Deus mandou dizer. Gente capaz de ser boca de Deus para a nação brasileira. Para dizer o que Deus mandou dizer e não apenas o que o povo quer ou gostaria de ouvir. Foi assim que os profetas agiram nos tempos da rebeldia de Israel. E aqui então nós estamos vivendo num outro contexto, num outro país, num outro momento, mas eu creio que a palavra de Deus para aquele povo é palavra de Deus para mim, é palavra de Deus para você, é palavra de Deus para a nossa igreja. Baseado nisso, eu gostaria de começar analisando rapidamente o versículo. Ser povo de Deus, amém. Eu queria até perguntar, você se considera alguém que pertence ao povo de Deus? Quem pertence ao povo de Deus aqui? Diga, levante a mão, amém. A minha está erguida, eu estou respondendo também a mesma pergunta. Eu pertenço ao povo de Deus. Ser povo de Deus é, em primeiro lugar, um grande privilégio. Concorda ou não? E deixa eu dizer uma outra coisa para ficar bem claro para você e para nós nesta noite. Ser povo de Deus não é por merecimento. Não é? Talvez alguém de fora que me ouvisse, vocês lembram que o prefeito estava aqui e eu contei aquela história, né? Que eu orei por eles numa reunião lá na Videira, a pedido de quem estava dirigindo a reunião, e chamei o vice, na oração eu disse, né? O teu servo Agenor Mariano, e ele ficou bravo depois, né? Ficou bravo brincando, riu, mas eu sei que lá no fundo ficou, depois eu pedi perdão para ele não ficar chateado comigo, mas ele disse, pastor, eu também sou servo de Deus. Mas você quer que eu fale para você agora, longe dele, uma verdade? A considerar muitos servos de Deus dentro das igrejas, eu não duvido que o comportamento deles seja semelhante ou até melhor do que o de muitos. Porque nós estamos nos considerando o povo de Deus e isso é privilégio. Mas é um privilégio que não traz consigo nenhuma arrogância ou prepotência, porque não é por merecimento. Não precisa ficar vaidoso achando que você é povo de Deus porque é joia, é bacana. Você sabe por que você é povo de Deus? Porque a Bíblia diz que você foi comprado pelo sangue de Jesus. Por isso você é povo de Deus. Alto preço, o sangue de Jesus derramado no seu lugar. Você não merecia, eu não merecia. Mas Jesus Cristo veio ao mundo, não é? Derramou o seu precioso sangue, que é muito mais valioso do que prata e do que ouro, para nos adquirir, para nos comprar, para que nós pudéssemos ser considerados seu povo. É privilégio demais. Ou você não acha que é? Pertencer a um povo que o Senhor chama de exclusivamente seu. Não é?
Agora, daqui a pouco até eu acho que nós vamos ler aquele texto, vou pôr ele aqui para a gente ler, que declara no Novo Testamento que somos povo de Deus, mas também é uma grande responsabilidade. Por que é uma grande responsabilidade? Porque se você é povo de Deus, não se iluda, as pessoas do mundo estão olhando para você. Lá vai o crentinho, olha lá o que o crente fala, olha o que ele faz, olha o comportamento dele. Estão olhando para você, estão de olho em você. O que você faz, por onde você anda, o que você fala, é responsabilidade. A palavra de Deus diz que nós devemos fazer com que a luz de Cristo brilhe. Mas isso não anula, nós somos povo de Deus sim. Eu quero convidar você para fazer essa leitura tão gostosa de 2 Pedro 2, 9 e 10. Leamos. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Entenderam? Você é nação eleita, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então não tem nenhuma dúvida, você é povo de Deus, eu sou povo de Deus, nós pertencemos ao povo de Deus. Agora, veja a responsabilidade de quem carrega esse título. Mateus 5,16, leia de novo, para fixar a palavra no coração. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Eu sou povo de Deus. Oh, que joia! É joia mesmo. Mas você tem uma grande responsabilidade. Fazer com que a luz de Cristo brilhe. E fazer com que as pessoas olhem para você e glorifiquem a Deus. Engraçado, né? Não é para me glorificar, não. Não é? Gente, elogio é uma coisa maravilhosa. Não é? Estava lá nesse encontro, então um chega, pastor, que bênção. Pastor, a sua mensagem me abençoou. Pastor, eu recebo aquilo, puxa vida, aquilo dá uma animada joia na gente. Não é? Que bom que teve uma pessoa que usou uma expressão que eu achei melhor. Pastor, obrigado pelo tempo que o senhor gastou preparando para estar entre nós. Só que, o dia que eu achar que isso pode me envaidecer, e a glória vir para a minha contabilidade, vir para a minha conta, eu estou correndo sério perigo. Os homens têm que me ver e glorificar a Deus. Os homens têm que ver você e glorificar a Deus. Assim brilha a vossa luz. Responsabilidade. Gente, vocês carregam um nome, vocês carregam o nome de Jesus. Não brinque com isso. Não brinque com isso. Carregar o nome de Jesus é privilégio, mas também é grande responsabilidade. Zele pelo testemunho. Comporte-se como tal. Olha o que diz o próximo texto, que é o nosso texto básico. Se o meu povo, o texto central. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos fazer uma análise do versículo de maneira bem rápida para fazer as aplicações. O que é que nós aprendemos aqui? Tem 4 verbos, sem ser aula de português, mas é 4 verbos mesmo, que são condições essenciais para a bênção de Deus acontecer. Quais são esses verbos? Primeiro verbo, está lá em amarelinho, humilhar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Segundo verbo, orar. E orar. Terceiro verbo, e me buscar. E o quarto verbo que eu quero analisar inicialmente, se converter. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se
converter dos seus maus caminhos. Agora, depois desses 4 verbos, nós vamos ter mais 3, que pertencem à promessa de Deus. Então, esse então liga, concorda comigo? Esse então liga com o que já foi dito até agora. Então, se você cumprir essa parte que eu citei, os 4 verbos iniciais, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos ver o que tudo isso tem a nos ensinar esta noite. Para essa interpretação ficar plena, precisamos entender que tem um se aí, começando a frase, começando o versículo. Se o meu povo. Esse se, palavrinha de 2 letras, tem algo extremamente sério na interpretação. Porque ele indica possibilidade. Ele indica liberdade. Ele é uma condicional, mas uma condicional que dá direito a você dizer sim ou dizer não. Concorda? Você pode aceitar ou não aceitar. Se o meu povo quiser se aproximar, o resultado é um. Se o meu povo resolver se distanciar, o resultado é outro. Você pode distanciar ou pode aproximar, e a porta para sair e a porta para chegar é essa palavrinha de 2 letras, se. Deus não obriga ninguém. Ele decidiu ser assim. Ele decidiu dar para você liberdade de escolha. Ele não força a porta. Ele não obriga absolutamente nada. Ele apenas te explica as consequências e estabelece princípios. Aquilo que você semear, vai colher. Por isso, esse si para nós é importante. Se Jesus viesse à nossa igreja hoje, suponhamos que no culto desta noite, 16 de setembro, Jesus estivesse presente, o que Jesus iria encontrar aqui nesta noite? Ele conhece. Quantas vezes ele viu os arrazoados dos corações das pessoas? Ele iria saber o que se passa na sua mente e no seu coração. O que ele iria ver? O que ele iria enxergar? Se. Nós vamos dividir a nossa palavra em 2 momentos. O primeiro momento é as necessidades espirituais daquele povo, que também são nossas necessidades. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. A primeira necessidade deles era de se humilhar. Deus requer daquele povo que se humilhe. É interessante porque o que Deus não quer uma tintura nova. Deus não quer maquiagem nova. Deus não quer voto novo. Tem hora que eu questiono os apelos que a gente faz, porque as pessoas não estão cumprindo os votos que já foram feitos lá no passado e estão fazendo um voto novo. Você lembra os votos que você fez no começo, quando você aceitou Jesus? Os votos que você fez quando você se batizou? Os votos que você fez no começo do ano, naquele culto de passagem de ano? Sabe, nós não estamos precisando de votos novos, não é isso que Deus quer. Não é boa vontade, nem mais generosidade. Tudo bem, generosidade é importante, Deus ama quem dá com alegria. Tem gente que está decidido, olha, eu vou agora contribuir, que bênção. Mas será que é a contribuição sua que Deus quer? Antes de contribuir, não é melhor você dar uma olhada para dentro de si mesmo, para saber se você tem sido aquilo que Deus requer que nós sejamos? Na abertura do culto eu li as bem-aventuranças. Sabe como é que começa lá as bem-aventuranças? Com uma bem-aventurança extremamente especial.
Bem-aventurados os pobres de espírito. Não é pobre de espírito ou pobre de coisas materiais, de acordo com a nossa concepção. Uma outra tradução até diz humildes de espírito, que significa nada mais, nada menos do que aquela capacidade que você tem de olhar para si mesmo e dizer, não sou nada. E olhar para Deus e dizer, Ele é tudo. E comparando Deus comigo, não dá. Eu tenho que tomar atitudes mais sérias na minha vida de dependência de Deus. Eu tenho que me curvar diante dEle e reconhecer que sem Ele não dá. Sem Ele eu não sou absolutamente nada. Você sabe o que é humilhar-se? Essa humildade que Deus requer é o oposto do orgulho, o oposto da soberba, o oposto da arrogância, o oposto da autossuficiência. É uma submissão espontânea, completa, plena à soberania de Deus e dizer assim, Senhor, o Senhor é tudo para mim. O primeiro verbo é, se o meu povo se humilhar. Segundo, se o meu povo que se chama pelo meu nome orar. A oração é a mais poderosa arma que Deus colocou à disposição do homem e por isso, deixa eu dizer uma coisa, oração vira guerra. Gente, não tem hora mais difícil do que a hora de orar. Você tem preguiça, você boceja, você cansa. Se for de noite, o sono chega. Às vezes você é até arrebatado na hora da oração. Você ajoelha para orar e dorme. Você já percebeu isso? Verdade ou não? E pode ser qualquer hora. Oração não é guerra. Não dá desânimo. Se você não tiver... Porque o diabo quer embaraçar. Qual que é a reunião mais pobre em termos de frequência de uma igreja? A reunião de oração. Eu sou de uma geração que começou com 2 cultos semanais na igreja. Quarta-feira, estudo bíblico, sexta-feira, culto de oração. Quantos são dessa época? Né? Quarta, estudo bíblico. Para vir muita gente, tinha que ser doutrina do Espírito Santo ou Apocalipse, senão não vinha quase ninguém. E no culto de oração, meia dúzia de cabecinhas brancas cantando bendita hora de oração, bem arrastado. E aí não tinha prazer nenhum, ninguém ia, aquele grupinho, pronto, acabou. Sabe por que isso acontece? Porque o inimigo quer impedir você de ter paixão pela oração. Porque ele sabe que a oração é uma arma poderosa. Eu nem tinha preparado esse sermão ainda, mas me incomodei, porque eu me esqueci do culto de oração que eu propus na primeira domingo de cada mês, no primeiro domingo desse mês. De repente, eu falei assim, meu pai, eu esqueci. Mas você sabe quantos mais esqueceram? Todos, não veio ninguém, ninguém me cobrou nada. Ninguém me cobrou nada. Aí eu chamei o Lani e o Vanderlei, presbítero Vanderlei, nós nos reunimos essa semana e disse o seguinte, eu rejeito, não aceito esse culto de oração morrer. Que venha só vocês dois, o Lani e o Vanderlei, mas vai ter a partir do próximo domingo, né, do próximo mês, né, Vanderlei? Vai ter, Lani? 18 horas, todo primeiro domingo do mês, 1 hora de oração antes do culto da ceia. Podemos deixar as iniciativas de oração morrer, gente? Se o meu povo que se chama pelo meu nome orar. Jacó orou no vale de Jaboque, foi uma batalha, uma guerra, a noite inteira lutando com o anjo do Senhor, mas ele disse para aquele anjo, não te deixarei ir, se me não abençoares, e a palavra de Deus diz que ele saiu de lá manquejando, mas ele saiu abençoado pelo toque do Senhor. Elias no Monte Carmelo desafiou 450 profetas de Baal, mas ele venceu aqueles profetas porque Elias era um homem de oração. A igreja primitiva orou, entregou-se à oração, e grandes coisas aconteceram no período do nascedouro da igreja do Senhor Jesus. O Espírito Santo veio com grande poder. Se nós queremos apresentar o Brasil para o Senhor, tem que ser em oração. Nós precisamos orar pelo Brasil. O que nos motiva a orar
deve ser as necessidades da nação, corrupção, violência, imoralidade, degradação da família. Deve ser a vontade que nós temos de ver esse país escrevendo um novo capítulo na sua história. E devemos estar motivados pela própria direção da palavra de Deus, para que nós possamos orar. Ore, ore e ore. Terceiro verbo: se o meu povo que se chama pelo meu nome me buscar. Qual que é a diferença de orar e me buscar? Outra tradução diz buscar a minha face. O que Deus quer é que nós tenhamos comunhão diária com Ele. O que Deus quer é que nós coloquemos Ele em primeiro lugar, sobre todas as coisas. O que Ele quer é que nós dependamos dEle de modo absoluto. Dependa de Deus, ande com Deus. Faça como fez Moisés. Ele nem percebeu. Mas depois que ele passou ali pela península do Sinai, que ele subiu no monte para ter uma intimidade com o Senhor e buscar a face do Senhor, a Bíblia diz que quando Moisés desceu, o seu rosto brilhava. O povo viu. Se você buscar a face de Deus, o povo vai ver. E você vai perceber o quanto é importante influenciar. Nós precisamos ser mais influentes. Nós precisamos ser mais influentes. Não é para aparecer e nem para que tenhamos mais poder concentrado na mão, mas é porque nós precisamos ver mais pessoas rendendo-se aos pés de Jesus. Nós precisamos lutar por isso. Eu estava discipulando uma pessoa esta semana, e ele estava dizendo o seguinte: pastor, eu acho que vou conseguir influenciar muita gente para vir para a igreja, porque eu tenho um bom relacionamento e eu já influenciei tantos para ir para os caminhos errados e acho que agora eu posso canalizar e influenciar para estar nos caminhos do Senhor. E você sabe o que eu acho sobre isso? Que o grande problema nosso é que a gente converte e o nosso ciclo de relacionamento é só crente, não é? E aí, isso é bom por um lado, mas é ruim por outro, no sentido de que você não tem gente para você evangelizar, influenciar, trazer para a igreja. Por isso que quem mais produz na igreja são os novos convertidos, não é? O cara converteu e começa a trazer os amigos. Mas um pouco é porque a gente acomoda mesmo. Está na hora de nós nos despertarmos para evangelizar este país, buscando primeiro a face do Senhor. Quarto verbo: se o meu povo que se chama pelo meu nome se converter. Será o que significa se converter? Ele completa a frase dos seus maus caminhos. Significa, meus queridos, preste atenção no que eu vou dizer, crente não pode andar de qualquer maneira e nem por qualquer lugar. Essa história de dizer que eu sou vacinado, que eu sou isento, que eu sou uma pessoa já purificada pelo sangue do Cordeiro, e por isso eu posso andar em más companhias, posso me assentar na roda dos escarnecedores, posso participar das festas pagãs, é balela. Você percebe que não pode ser assim coisíssima nenhuma. E o pior de tudo, a Bíblia diz que eu devo brilhar, a luz de Cristo deve brilhar através de mim, a Bíblia diz que eu sou sal, a Bíblia diz que eu sou luz do mundo, mas a maioria, ao invés de influenciar, acaba sendo influenciado. É triste a quantidade de gente que diz, para ser crente igual ao fulano, vou apontar para a cadeira vazia, para ser crente igual ao fulano, eu não vou ser, porque afinal de contas não mudou nada, é igualzinho eu. As pessoas estão carentes de nova vida, algo novo. Por isso, converta-se. Sabe o que o texto diz? Se desviar dos caminhos maus, sabe o que é desviar dos caminhos maus? Eu estou indo por essa estrada. Agora eu vou pegar um desvio. Um desvio. Em outras palavras, você está indo na direção errada, no caminho das práticas pagãs e mundanas, não é? No caminho do pecado, e o Senhor diz, desvie dos caminhos maus. Pegue um atalho, saia desta avenida larga, cheia de coisas ruins,
e converta-se ao Senhor. Dê meia volta. Caminhos maus, mau comportamento, péssimo padrão de vida, conduta ruim, deixe o pecado. Nós precisamos de arrependimento. Conversão e arrependimento andam juntas. Deixar vida de compromisso com o mundo para se comprometer com Deus. Mas tudo depende de você, porque tem um se, né? Se você quiser. Se você se converter. Se você se arrepender. Se você voltar. Depois de tudo isso, o texto diz: as suas orações serão ouvidas e algo vai acontecer. E esse algo é o segundo momento e o último da nossa palavra nesta noite. As respostas divinas às atitudes do povo. Sabe o que Deus diz? Eu vou ouvir. Eu vou sarar a sua terra. Eu vou perdoar os seus pecados. Vamos voltar ao texto. Olha lá o primeiro verbo agora. Eu ouvirei dos céus. Eu ouvirei dos céus. Agora são 3. Segundo verbo, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O preço é orar, se humilhar, converter, buscar, mas depois do preço pago, Deus vai sarar, perdoar e ouvir. Amém mesmo. Amém, igreja? A falha nunca está em Deus, meu irmão. A falha está em mim, em você. Deus não erra, Deus não falha nunca. Você sabe que Deus está mais desejoso em nos abençoar do que nós em recebermos a bênção? Deus está mais desejoso em nos abençoar do que nós mesmos de recebermos a bênção. O problema é que nós não queremos ser ajudados e abençoados. Deus conta conosco para a restauração desta nação. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar a minha face. Se por acaso, ou se acaso, se porventura, esse sim indica tudo isso. Porventura, acaso, quem sabe, Deus está falando conosco, que somos o seu povo, o seguinte: vocês me chamam pelo nome, mas será que vocês me conhecem mesmo? Será que vocês me conhecem mesmo? Vocês professam fé em meu Filho Jesus Cristo, mas será que vocês têm fé mesmo? Vocês se dizem submissos, mas estão dispostos a obedecer tudo o que eu tenho para vos mandar? Vocês um dia confessaram Cristo como Salvador pessoal, único e exclusivo. Mas vocês estão levando isso a sério? Ou vocês estão brincando com esta decisão que tomaram? O que Deus está dizendo é que tem muita gente que fala que é meu povo, me chama pelo nome, mas estão enganados porque nem povo meu é. Nem povo meu é. Intitulam-se servo, mas não são servo coisíssima nenhuma, porque servo é aquele que serve. Não quer servir. Você não se sujeita à ordenança, não obedece. Primeira mensagem desta série de oração sobre o Brasil é para mim, para você. Povo que chama pelo nome. Sabe o que nós estamos precisando como igreja? De arrependimento. A fé é muito barata em muitos casos, porque a gente diz assim: aceita Jesus, e as coisas vão ficar jóia para o seu lado. Aí eu fico imaginando, foi assim que Jesus Cristo fez? Olha, ninguém teve maior compaixão pelas multidões mais do que Jesus teve. Jesus chorava.
diante da Jerusalém perdida. Jesus se amava profundamente as pessoas. Ele entregou a sua vida pelos perdidos. Portanto, Jesus ama as pessoas muito mais do que eu, muito mais do que você. Mas Jesus não barateou o evangelho. Certo jovem queria seguir Jesus e ele disse assim: vai, vende tudo que você tem, depois vem e segue-me. E a Bíblia diz que aquele jovem saiu triste, porque era dono de muitas propriedades, e ele punha suas propriedades em primeiro lugar. Outro dia, um líder religioso procurou Jesus de noite, para não se comprometer, e Jesus virou para ele e disse o seguinte, sem medo de errar: você precisa nascer de novo. Você pensa que a sua religiosidade vai te salvar? Você está enganado. Você precisa nascer de novo e ser nova criatura. Certa vez, ele pregando sobre discipulado, ele falou que o preço era tão alto, que muitos não iriam querer pagar aquele preço. Mas Jesus amava as pessoas. Só que ele não queria ninguém junto dele por oba-oba. Ele queria que as pessoas que tomassem a decisão, tomassem com seriedade. Tomasse para dizer: Senhor, eu estou contigo para valer. Eu não vou abrir mão. Eu não vou abrir mão. Por isso eu termino esta mensagem hoje à noite dizendo que Deus conta com você para a restauração da nação. Sabe qual a primeira atitude prática que você pode tomar esta noite? É se arrepender. Eu não vou te convidar para fazer voto novo. Eu vou te convidar para renovar os votos que um dia você fez e não tem cumprido. Eu vou te convidar para olhar para dentro de você mesmo e responder se você está levando a sua vida cristã a sério, a sua conversão a sério. Ou se você está levando a coisa na base da brincadeira. A coisa é tão séria, que sabe o que Jesus disse? Que lá no final, muitas pessoas vão dizer: mas Senhor, eu te conhecia pelo teu nome, em teu nome eu fiz tanta coisa. Até milagre em teu nome eu fiz. Em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo. Não é? E Jesus vai dizer para aquela pessoa o quê? Não vos conheço, você não é meu povo, coisíssima nenhuma. Como, Jesus? Não basta dizer que é povo, não basta dizer o nome. Você precisava ter tomado atitudes práticas e concretas e você não tomou. Sabe quais são as atitudes práticas? Humilhar. Será que você está disposto hoje à noite a dizer para o Senhor: Senhor, eu me rendo, eu me humilho, eu me entrego, eu me submeto, eu não sou nada diante do Senhor que é todo. Orar. Será que nós temos orado e reconhecido a oração como aquela ferramenta de Deus para mudar a nossa história, a história da nossa família e a história da nossa nação? Precisamos orar. E me buscar a face de Deus, pôr Ele como prioridade, procurar ter intimidade com Ele, se converter de quê? Dos maus caminhos. Não é para gente de fora essa mensagem, é para o meu povo. Se o meu povo, eu comecei perguntando se é povo de Deus e você e eu levantamos as mãos. Então é para nós esta mensagem: se o meu povo, que canta corinho, que levanta as mãos, que tem caguete evangélico, que sabe Atos 1:8 de cor, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos. Quantos hoje à noite será que estão dispostos a reconhecer humildemente que precisa tomar uma atitude? Quantos hoje à noite estão dispostos a dizer humildemente: eu preciso fazer valer esse título que eu carrego de cristão, de servo do Senhor? Eu preciso começar
algo novo na minha caminhada. Quantos? Eu gostaria de convidar todos a fechar os seus olhos e a orar. Queria que